Olá pessoal, professora Michele Guirra, e nesta videoaula nós vamos aprender a formatar planilha no Excel. Eu tenho uma planilha aqui já digitada e nós vamos trabalhar em cima dessa planilha para que nós possamos aprender alguns recursos utilizados dentro do Excel. Eu tenho aqui na minha segunda aba uma planilha já formatada para vocês terem ideia de o que é possível nós fazermos. É a mesma planilha com os mesmos dados, porém essa já está com algumas formatações. Perceba no campo, por exemplo, valor unitário. Aqui em cima nós temos já um campo que está pintado de cinza, e aqui no nosso título da planilha nós temos um recurso utilizado para mesclar as células e centralizar. Vamos retornar aqui na nossa planilha que não está formatada e vamos aprender alguns recursos. Aqui no campo filial, ao digitar Vila Mariana, o espaçamento não é suficiente para que apareça todo o nome. Há conteúdo na célula, como vocês podem observar aqui em cima, na barra de fórmulas, porém não está aparecendo aqui. O que eu vou fazer é ajustar a largura da minha coluna. Quando eu dou um duplo clique exatamente aqui nesta linha, ele faz um auto-redimensionamento. Então, vou dar um duplo clique e ele redimensionou. Só que está muito grande, porque esse conteúdo aqui também está entrando como se fosse na coluna. E não é isso que eu quero. Então, esse conteúdo aqui, eu quero trabalhar ele que ele fique dessa forma aqui. Para isso, eu vou selecionar as células que eu quero. Opa, dá licença um pouquinho, cãozinho. Vou selecionar e aí eu vou clicar sobre este comando, mesclar e centralizar. Agora sim, ele já mesclou e centralizou. Vou novamente fazer o duplo clique. Aí ele fez o ajuste necessário. Vou usar o mesmo recurso para essa coluna aqui, porque está suprimindo aqui a palavra computador. Duplo clique, rapidinho, ele redimensionou. Posso fazer de forma manual também, onde você segura, né, o cursor aqui e você arrasta. Aqui na parte do título, nós podemos preencher com cores diversas, assim como trocar a cor da letra. Então, a título da minha planilha, eu quero que ela esteja em negrito. Então, vou selecionar 2 cliques, seleciono o conteúdo e aí eu clico lá em negrito. Ou pelo atalho Ctrl N. A mesma coisa eu vou fazer aqui, para esses campos que são a legenda da minha planilha. Vou selecioná-los, vou dizer que quero sublinhado e vou trocar a cor dessas células. Então, vou deixar aqui de outra cor. As células, elas não estão marcadas com as bordas. Então, se eu fosse imprimir, ficaria dessa forma. A visualização ficaria desta forma. Ele não está saindo as linhas de grade. Então, como que eu posso fazer essa marcação? Eu vou selecionar dessa célula e vou descendo, selecionando até o fim aqui. Então, eu selecionei toda a caixa aonde está o conteúdo da minha célula. Feito isso, eu virei até aqui em bordas e vou dizer para ele que eu quero que ele marque assim, ó, todas as bordas. Então, ele vai marcar todas as bordas. Se eu fosse imprimir agora, olha só como ficaria. Saindo a grade exatamente ali onde eu marquei. Se eu marcar outro espaço, né, da minha folha com grades, ele vai sair da impressão também as grades. Olha lá. Aqui embaixo.
Outra formatação que vamos fazer é em relação a esse campo de valor unitário. Esse campo, ele se diz referente a dinheiro. Então, eu tenho aqui algumas opções que nós vamos conhecer. Então, se eu clicar aqui dentro de geral, eu vou ter uma formatação tipo numérica, então são números, vírgula, 00. Aqui tem um formato moeda, que eu tenho RR cifrão, o valor, vírgula, 00. O formato contábil, que é semelhante, nós vamos ver qual é a diferença entre um e outro. Eu tenho a formatação do tipo data, então se você tiver dentro da célula um campo que você esteja trabalhando com números que se refere à data, é preciso selecionar esse tipo de formatação. Aqui é uma data completa, onde fala o dia da semana, o dia do mês, o mês e o ano. Formato de hora. O formato de hora é importante quando você está fazendo, por exemplo, folha de pagamento, que você tem que contabilizar quantas horas o empregado trabalhou ou quantas horas o empregado faltou, precisa ser descontado. Então, o campo hora, ele precisa ser configurado, ele precisa ser formatado para que essa conta ela seja feita de forma correta. Aí eu tenho o campo porcentagem, que nós vamos aplicar quando nós estivermos trabalhando com esse tipo de conta. Aqui nós temos fração, científico e temos também o tipo texto. Quando eu estou trabalhando com o tipo texto, eu quero que o Excel entenda que esse campo é para ser reconhecido como um texto comum e não como um número. Então, são essas opções que nós temos aqui a princípio. Se você apertar aqui mais formatos de número, ele vai estender para você outros formatos que também são importantes. Legal você dar uma olhada. Números negativos, números positivos, para ficar, por exemplo, em vermelho. Moeda, eu posso estar trabalhando com moeda de outros países. Aqui, a mesma coisa, quando um símbolo é de outro tipo de moeda, e assim sucessivamente. Você consegue formatar para a sua real necessidade. Então, a princípio, vou selecionar aqui todo o conteúdo desta coluna valor unitário. Então, eu posicionei o cursor aqui no primeiro, segurei o botão esquerdo e arrastei até embaixo. Além dessas opções aqui, o Excel já tem algumas opções expressas, mais rápidas, quando eu falo de moeda. Então, se eu clicar aqui ao lado, ele já me dá as 3 moedas que possivelmente eu esteja utilizando, que seria aqui no Brasil o real, nos Estados Unidos o dólar e nos países da Europa o euro. No nosso caso, nós estamos aqui no Brasil e nós queremos trabalhar com o real, a nossa moeda local. Vejam que ele já acrescentou o valor, vírgula, 00 e o RR cifrão. Esse modo é o modo contábil. Então, se eu tivesse feito esse mesmo passo, selecionado, vindo até aqui e apertado contábil, nós teríamos o mesmo resultado. Agora vamos comparar o que é a moeda. Então, se eu selecionar aqui e apertar moeda, olha a diferença entre moeda e contábil. A moeda, ele deixa o RR cifrão junto ao número e o contábil faz o inverso. Ele vai deixar o RR cifrão separado, alinhado à esquerda e o número alinhado à direita. Veja a sua necessidade e aplique a formatação adequada. Vamos selecionar novamente aqui e aplicar o formato contábil para ficar no mesmo padrão, ok? Vou dar um duplo clique para que ele faça o autoajuste. Outra formatação que nós vamos trabalhar será aplicada aqui, nesta linha. Então, eu vou deixar essa linha um pouco maior, né? Vou aumentar a altura. Eu posicionei o cursor aqui entre uma linha e outra e arrastei para baixo. Agora eu quero que este conteúdo ele seja centralizado, mas não na parte de baixo, centralizado ao meio da célula. Então, eu preciso utilizar desses 2 recursos.
alinhamento ao meio, alinhamento centralizado. Se eu quiser que esse campo valor unitário fique um embaixo do outro com quebra de texto, eu vou utilizar esse botão aqui. Só que ele precisa estar num espaço que, obviamente, não caiba, né, na mesma linha para que a quebra de texto ela exista. Então, se eu deixar a célula mais larga, não haverá quebra de texto. O texto ele só é quebrado quando ele encontra o fim da minha coluna. Então, eu teria que deixar ele mais justinho assim, para que a palavra unitário vá para a linha de baixo. Eu encerro aqui o conteúdo desta videoaula. Se tiver dúvidas, escreve para a gente.